Olá, pessoal. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista e locutor, apresentador da Rádio Itatiaia. Vamos falar sobre as ações do SESI para ajudar as pessoas neste período de pandemia e quarentena. Com o isolamento social, muitos hábitos comuns em nosso dia a dia mudaram, entre eles a alimentação. Se antes era possível manter uma rotina alimentar com horários estabelecidos no ambiente de trabalho, agora, dentro de casa, ficou mais fácil ter acesso aos alimentos a qualquer momento e, dessa forma, mais fácil de cometer excessos, né? Neste cenário, esse cenário atual, ele demanda um cuidado redobrado não só com a alimentação, mas também com a higiene dos alimentos. E quem vai nos dar informações importantes sobre alimentação segura e saudável em época de pandemia é a Daniele Martins, nutricionista, que atua como analista de saúde do SESI Minas na área de promoção da saúde do trabalhador, com foco na alimentação e doenças crônicas. Olá, Daniele, tudo bem? Tudo jóia, Renato, isso mesmo. Vamos falar de um assunto tão importante que é a nossa alimentação para a nossa saúde. Daniele, qual o papel de uma alimentação adequada e saudável durante a pandemia Covid-19? Renato, uma alimentação adequada e saudável auxilia no fortalecimento do nosso sistema imune, na manutenção da nossa saúde, portanto, ela influencia muito na nossa saúde. Assim, lembrando que a função dos alimentos é muito mais do que manter saciados, ela ajuda na nossa saúde e também é uma fonte de prazer com equilíbrio, que é muito importante para a nossa saúde. E no cenário atual, os cuidados devem ser redobrados, não só com a higiene, mas também com a alimentação. A escolha correta dos alimentos pode contribuir para a manutenção e a recuperação da saúde? Exatamente, Renato. As nossas escolhas auxiliam muito na manutenção e recuperação da nossa saúde. Então, qual alimento que a gente deve dar preferência na nossa alimentação do dia a dia? Os alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras, grãos integrais, oleaginosos, tubérculos, raízes, enfim, todos esses alimentos são excelentes fontes de fibra, vitaminas e minerais, que são os compostos essenciais para a nossa saúde e que auxilia na prevenção e manutenção de diversas doenças, inclusive as que entram no grupo de risco, como diabetes, hipertensão. E aí talvez algumas pessoas podem perguntar, mas Daniele, qual o alimento que fortalece o meu sistema imune? Eis uma questão muito importante da gente reforçar, porque é uma soma de fatores, são diversos fatores que auxiliam no fortalecimento do nosso sistema imune. A alimentação, atividade física, controlar o estresse, o consumo de bebida alcoólica com moderação, não fumar. E os alimentos, não existe um único alimento que auxilia no fortalecimento do nosso sistema imune. Existe sim uma dieta balanceada, equilibrada, que aí sim vai fortalecer o nosso sistema imune. Quais são os alimentos que fazem parte dessa dieta equilibrada, dessa alimentação? Os alimentos ricos, por exemplo, em vitamina A, C, D, ômega 3, zinco, ferro, que estão presentes em diversos alimentos, como limão, laranja, abacaxi, kiwi, brócolis, couve, espinafre, enfim. São os alimentos in natura, que a gente deve dar preferência na nossa alimentação. Reforçando, gente, que não existe nenhum alimento de forma isolada que fortalece o nosso sistema imune. O que é importante é uma diversidade diária, ou seja, eu não posso comer somente banana, eu preciso variar as frutas do meu dia a dia e a frequência também, não só um dia na semana, mas sim todos os dias na semana, dar preferência para os alimentos in natura. E quais os cuidados que a gente deve ter com os alimentos em casa? Muito importante reforçar isso também, Renato, porque nós temos que ter um cuidado muito especial com tudo que chega na nossa casa em tempos atuais, né? Os alimentos, as embalagens, enfim, a gente tem que ter um cuidado reforçado com a nossa higiene. Então, como que a gente pode fazer a higiene dos alimentos? Um exemplo, frutas, legumes e verduras, como que nós fazemos? A gente deve lavar primeiramente um a um em água corrente,
Depois a gente coloca na solução clorada. O que seria isso? A solução clorada, a receita é 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. O que a gente tem que ficar atento? No rótulo, se tem o rótulo lá, a própria receita mesmo de que esse alimento é próprio para fazer desinfecção de frutas, legumes e verduras, vem escrito, e deixar por 15 minutos em imersão nessa água, ou seja, 1 colher para 1 litro, 2 colheres para 2 litros e assim sucessivamente. Depois desses 15 minutos, eu tiro, lavo novamente, enxago e deixo secar naturalmente. Outro cuidado importante são com as embalagens, os alimentos, né? Como que a gente vai ter esse cuidado? Sempre que for possível, lavar. Caso não seja possível, fazer a higienização externa. Como que a gente faz isso? Com água e detergente, ou higienização com álcool 70, ou solução sanitária diluída. Enfim, o importante, gente, eu reforço, é fazer bem a higiene dos alimentos, das embalagens, das superfícies, de tudo que nós trazemos da rua. E aí, talvez algumas pessoas podem perguntar, então o alimento transmite o Covid-19? Não. O que acontece é que o alimento ou embalagem é um veículo transmissor da doença. Por isso, é tão importante eu fazer a higienização adequada. E como se alimentar de forma saudável na quarentena e evitar que a cozinha vire um self-service para evitar os excessos? Exatamente, né? Estamos em casa, né? Estar em casa tornou uma medida de prevenção contra o Covid-19, não é verdade? E diversas atividades no nosso dia a dia foram adaptadas. Antes a gente tinha rotina, né, para se alimentar. Agora, a possibilidade de ficar em casa pode surgir diversos excessos. E as visitas frequentes à geladeira, à cozinha, né? Por isso é importante o quê? A gente pensar no planejamento. Qual que é o alimento que eu vou trazer para minha casa, né? Da mesma forma que nós falamos da importância da higienização, é importante a gente pensar qual alimento que eu vou comprar, dando sempre preferência para os alimentos que fortalecem o nosso sistema imune, que são os alimentos naturais, que além disso também eles são ricos em fibra, que auxiliam no nosso mecanismo de fome e saciedade. Lembrando, gente, que estar em casa não necessariamente significa que eu estou com tempo para preparar as refeições. Muitos estão ensinando os filhos em casa, trabalhando, enfim, estamos com diversas atividades. Por isso é importante fazer um planejamento, uma lista de compra, tirar uma tarde que seja do domingo para realizar várias receitas. A gente pode guardar na geladeira por cerca de 4 dias ou congelar por aproximadamente 30 dias. Enfim, o importante é a gente estabelecer uma rotina alimentar, de forma que eu tenha o acesso fácil aos alimentos mais saudáveis. Lembrando da questão também do beliscar, né? O open bar, o self-service, aquele alimento à disposição o tempo todo. A gente dá preferência para os alimentos saudáveis. Um exemplo, se eu tiver doce à disposição, seja no pote ou no brigadeiro, a possibilidade de eu comer ele o tempo todo vai aumentar. Ele vira uma tentação. Então, vamos evitar de ter esses alimentos à disposição o tempo todo e deixá-los para ocasiões especiais. Né? Porque são alimentos que são absorvidos rapidamente pelo nosso corpo e aí eles vão vir um círculo vicioso, né? Eu consumo o alimento rapidamente, depois meu organismo quer sempre mais, ok? E qual seria a solução para controlar a ansiedade por comida, hein, Daniele? Vamos lá. Eis uma questão muito importante também. Nós estamos todos ansiosos, né? Isso é fato. A ansiedade está presente no nosso dia a dia, né? Estamos todos preocupados. Então, o que é importante nós pensarmos, né? Que a comida, ela não pode ser uma rota de fuga para a nossa ansiedade. É importante a gente pensar que o alimento é afeto, é prazer, mas ele não pode ser uma fuga. Se eu estou percebendo que eu estou ansioso, o que eu preciso pensar é como que eu posso procurar uma ajuda de um profissional, talvez de um psicólogo, junto com o nutricionista, para entender as minhas rotas de fuga, ok? Lembrando que mais importante do que pensar qual alimento que controla a minha ansiedade, nós precisamos pensar
o que está me levando à ansiedade. Isso é o mais importante. Existem alimentos, sim, que auxiliam no a redução da ansiedade, como chá de camomila, passiflora, enfim, maracujá, castanhas, que é rico em selênio. Mas o mais importante é nós pensarmos o que está levando à ansiedade e tirar o foco da alimentação. Ter realmente uma boa relação com a nossa alimentação, né? E é um tempo, gente, da gente aproveitar para quê? Para a gente comer melhor, mais alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras, cozinhar em casa com moderação na quantidade de gordura, açúcar e sódios. Lembrando que a gente não pode esquecer da água, ela é essencial para o carreamento dos nutrientes no nosso corpo. Se estiver ansioso, tirar sempre o foco da comida, né? Aproveitar para a gente se exercitar diariamente, meditar, ler um livro, escutar uma boa música, enfim, achar coisas que nos dê prazer, ok? E lembrando que a gente está em casa para cuidar da nossa saúde. Por isso é tão importante o cuidado com a nossa alimentação para fortalecer a nossa saúde. Daniele Martins, muito obrigado por participar conosco, viu? Obrigada, Renato. E a você que acompanha esse vídeo, saiba mais dicas sobre esse período de quarentena no site www.fieng.com.br/coronavírus. E fique bem. Grande abraço e até a próxima!